Olá, pessoal, boa tarde. Espero que estejam todos bem. Meu nome é Victor e eu sou responsável pelos eventos aqui no Reactor São Paulo. A sessão de hoje é uma sessão com os líderes da indústria open source na América Latina. Então, passar rapidamente aqui a agenda. A gente vai ter uma introdução feita pelo Jackson. Na sequência, o painel de código aberto sobre tendências futuros. E no final do painel teremos um tempo para perguntas e respostas de vocês. De palestrantes temos o Alexandre Focante, da Redis, o Paulo Sechim e o Rodrigo Canissari, da Red Hat, o Wallace Figueiredo, da HashiCorp e o Fábio Hara, da Microsoft, com alguns convidados, Rubens Guimarães, da ESEF, Claudenir Andrade, da Eugin e o grande MVP, Renato Groff. Antes de começarmos, tem umas rápidas informações. Peço que leiam o código de conduta da Microsoft, resumidamente que todos sejam amigáveis e respeitosos com todos, incluindo os palestrantes. O Reactor é um lugar onde todos são bem-vindos. E algumas orientações, este evento então aqui é gravado ao vivo e nos próximos 2 a 3 dias a gravação será disponibilizada na nossa playlist no YouTube. E fiquem atentos ao chat, vou colocar uns links importantes aí para vocês, a nossa página do Reactor no Meetup, o nosso Twitter, a nossa playlist no YouTube e etc. Bom, então vamos lá, chamo o Jackson Filho para a introdução do evento e vamos começar. Jackson, é com você. Legal, obrigado, Vitor. Olá, pessoal. A gente vai começar essa sessão aqui falando sobre open source e conectando isso com o Azure e tantas outras tecnologias. Eu tenho diversos hosts familiares aqui e alguns que não interagi tanto no passado, mas acho que assim, a gente está super motivado, a gente está super animado em ter uma conversa muito rica aqui sobre tecnologia e open source. Então, a gente vai trazer uns pontos aqui para servir de iniciadores de conversa, mas a gente quer realmente a contribuição de vocês e a gente quer co-criar uma narrativa que seja interessante aí para o público que está nos assistindo, né? Como a gente sabe, e assim, o meu papel aqui como moderador é interromper vocês o mínimo possível, deixar vocês realmente fermentarem esse assunto da melhor forma possível. A gente quer falar sobre open source inicialmente do ponto de vista de catalisador de inovação, né? Para vocês, como o open source, tecnologias open source conseguem ajudar as empresas a fazer esse drive de inovação? Eu queria começar com o Rubens. Rubens, você pode dar a sua perspectiva sobre esse ponto? Que bacana. Só fazendo um rápido teste. Estão me ouvindo? Tudo certo, né? Legal, bacana. Pessoal, obrigado pela participação. Acho que, assim, é um tema super rico, em diversos pontos de vista, né? Mas eu acho que, assim, pincelando um pensamento, assim, eu gosto muito do entendimento de cultura, né? Quando uma empresa está buscando evoluir, quando ela está buscando movimentar, trabalhar uma estratégia híbrida, enfim, eu acho que o open source conecta isso muito bem, né? E vice-versa, eu acho que o conceito de nuvem pública também, né? Hoje em dia a gente tem máquinas virtuais em nuvem, você tem aí toda a parte de Kubernetes, né? Uma série de tecnologias para os devs, para a infra, né? Então esse mundo ele transita muito bem, eu vejo dessa forma, né? O momento da expansão, quando a gente olha para on-premises, híbrido, né? Tudo você consegue conectar usando uma série de tecnologias que estão aí já super difundidas no mercado. Muito, muito legal. Obrigado, Rubens. Obrigado. Eu queria ouvir um pouco o Fábio Hara, meu colega da Microsoft, entendendo aí que o open source é um elemento hoje fundamental para realmente dar essa catálise de inovação. Um pouco da tua perspectiva, por favor, Hara. Obrigado, Jackson. Bom, até engraçado falar sobre isso, porque eu comecei minha carreira com Windows Server, né? Eu sempre trabalhei com plataforma Microsoft, né? Desde 93, quando eu comecei a trabalhar com Windows, esse tipo de coisa. Então, e aí o que aconteceu? Pô, chega um momento quando você começa a trabalhar muito com cenários de nuvem, não faz diferença qual o sistema operacional, qual que é o fabricante que você está utilizando, porque basicamente você tem que garantir que a solução funcione bem, né? Então, um tempo antes de estar hoje nessa função
de marketing que eu estou aqui hoje, eu fui arquiteto de soluções, então eu trabalhava com clientes de varejo, e era muito legal ver que a gente pegava clientes que tinham, assim, quase, eu tenho muitos, ainda na época eu tinha muitos clientes que só usavam open source, né? E isso é muito bacana, você vê, ele não está preocupado, o Azure é só para rodar Windows, é só para rodar Microsoft, de forma alguma, né? Então, isso é muito bacana porque você vê gente utilizando da forma como está mais acostumado, né? Usando as melhores ferramentas que ele já conhece. Então, e eu acho que é bem democrático isso. No Azure, você tem que usar a solução open source que você quer, né? Você tem mais familiaridade, você gosta, e tem que rodar tão bem quanto você rodava antes na sua casa, né? No seu data center. Então, esse é um ponto muito importante para mim. Muito legal, Hara. Eu tô vendo as reações do Alexandre, a gente está muito animado de ter você aqui, Alexandre da Redis. Queria ver um pouco da tua opinião sobre esse tema também, né? Tecnologias open source como elemento de catálise de inovação. Legal. Boa tarde para todo mundo. Sim, eu sou Alexandre Focante, eu sou arquiteto de soluções da Redis, né? Vocês sabem, a Redis, a gente tem duas vertentes, a Redis o open source, a gente tem o Redis Enterprise, mas a empresa foi criada baseada no open source, né? O grande tema aqui. Para mim, o open source é muito legal, porque eu acho que a gente tem mais ou menos a mesma idade, um pouco mais, um pouco menos, mas comecei no final dos anos 80 brincar, né, com computador, IT, esse tipo de coisa. Aí um dia, e a gente sempre usava o Windows, Office, aqueles produtos no Brasil, né? E aí, de repente, um amigo meu chegou com um CD de uma coisa chamada Linux. Ele falou, não, isso aí é de graça, pode usar. Eu falei, não é possível. Cara, isso aí não pode ser, ninguém usa software de graça, tem que pagar. Não, é de graça. Pode usar e tem outra, você ainda pode modificar algum código. Mas, pô, isso aí explode a cabeça, né? Porque vai para outro nível, você vai para outro... O céu é o limite, né? Então, o open source hoje, desde daquela época, até antes, né? Mas para mim começou no final dos anos 80, só cresceu, só abriu as portas, rompeu barreiras, né? Então, você hoje, assim, desde muito tempo, você tem muito menos custo, né? De implementar algum projeto em open source. Você tem uma qualidade de software muito alta, porque você tem uma série de desenvolvedores ao redor do mundo controlando, né, aquela expansão, aquele determinado release do open source. Você praticamente não está preso a nenhum vendedor. De novo, o céu é o limite, né? Isso te dá também meio que um poder de fazer uma plataforma cross hoje em dia, né? O open source pode se comunicar com diversos métodos diferentes, diversas plataformas diferentes, interagindo e fazendo esse gerenciamento integrado, como alguém já comentou aí, né? Gerenciar a licença é muito mais simples, então, assim, é um mundo, a gente está chegando no nível de tecnologia hoje tão avançado, né? Com a IoT, tudo coleta dados, tudo está integrado graças ao open source, né? Então, o que está assim, falando em termos gerais, o que está exponenciando esse crescimento é o cloud, com certeza. Antigamente, a gente tinha que gerenciar todas aquelas máquinas, servidor de fundo de quintal. Hoje não, a gente põe um cloud lá e o open source está ali rodando transparente, né? O cloud virou transparente para a gente, então isso que é muito importante. Eu acho que esse é meu take aí sobre open source e as vantagens, né, como inovação. Muito legal. Conectando ainda mais uma pessoa para trazer aí o seu ponto em relação ao open source como driver de inovação, né? Claudemir, eu queria te ouvir, Claudemir, você que já tem essa biografia com a Microsoft já bastante extensa, queria te ouvir sobre a tua opinião, né, do open source sendo driver de inovação. Bacana, Jackson, obrigado pela oportunidade. Pessoal, o mundo virou algoritmo. Não tem jeito, né? Quem é mais antigo aqui e está há mais de 10 anos nessa tecnologia já percebeu isso. O mundo virou algoritmo, né? E aí não dá mais para segurar as mentes inquietas que inovam, né? E a inovação vem do algoritmo, da forma como você coloca isso na nuvem, on-premise, conectado, híbrido ou não. Então, assim, o mundo virou algoritmo, né? Travar
né, o Open Source é travar inovação, porque você tem várias mentes no mundo inteiro de maneira colaborativa pensando juntos, né? Quantos e quantos problemas foram solucionados em diversas plataformas, seja Microsoft ou não Microsoft, por código, por procedimento ou alguma coisa criada pela comunidade. E nisso, eu resgato aqui uma fala do Satya Nadella, quando ele assumiu a Microsoft, que eu gostei muito, que ele falou assim, não tem por que a Microsoft ser a empresa mais aberta do mundo, ela tem que ser a empresa mais aberta do mundo, a aceitar isso como inovação, a aceitar a nuvem como nuvem aberta. Esse cara trouxe essa cultura de Open Mind, Open Source, Open Innovation, Crowdsourcing, que é buscar inovação na multidão, né? Então, assim, sem ter, né, o Open Source como um drive de inovação, é barrar Open Source, é barrar Open Innovation, é barrar Crowdsourcing, né? É barrar todas as práticas mundiais de sucesso para inovação. A inovação vem das pessoas, não vem de máquinas. A inovação vem da comunidade, não vem de máquinas. A inovação vem de cérebro, não vem de empresas, né? Então, eu acho que o mundo hoje é algoritmo, o mundo hoje é colaborativo, e as empresas que não eram antes open source e hoje são, perceberam isso e conseguiram se adaptar de maneira rápida, né? Então, isso para mim é fundamental, viu? Perfeito, Claudini. Na verdade, isso nos conecta muito bem com o nosso segundo ponto. A gente tem observado as grandes empresas, né, as big techs aí, adotando o open source cada vez mais. Talvez, se a gente olhasse alguns anos no passado, né, e tivesse uma foto do que a gente tem hoje, a gente ia se impressionar muito com tantas big techs adotando o open source, como, assim, as soluções já nascem open source, são tipo OSS native, né? Então, já se apropriando de todas as benesses desse tipo de abordagem. Então, a pergunta que eu queria trazer aqui para o Wallace, que está brilhantando aqui nossa conversa, Wallace, qual é a sua opinião sobre o open source tornando-se uma tecnologia mainstream? Né? Será que você pode compartilhar aqui com a gente o teu ponto? Claro, claro. E eu acho que esse é um excelente ponto, é um ponto muito pertinente. Além de eu responder essa, eu também vou fazer um link com a primeira. Eu vejo a tecnologia open source como um habilitador, né? Então, você vê diversas frentes de empresa, por exemplo, começando a consumir mais e mais nuvem ou com estratégias, né, para começar a levar mais workloads ou às vezes workloads específicos, né, para sua nuvem. E eu vejo como um pilar central disso são diversas ferramentas open source que desempenham diferentes papéis, né, nesse processo de migração e operação da nuvem como um todo. Então, para mim, eu acho que um dos principais papéis que o open source desempenha é de habilitar o cliente a conseguir atingir esses objetivos dele, independente do nível de maturidade que ele esteja, né? Então, você tem clientes que ele tem uma necessidade muito mais forte de determinadas ferramentas no T0, digamos, então quando ele está desenvolvendo todo esse workflow, quando ele está começando a desenvolver todo esse processo para ir em direção à nuvem, você tem o meio do caminho, onde ele começa a entender que muita coisa começou a mudar, muita coisa começa a ser, enfim, efêmero, imutável, elástico e por aí vai, né? E você tem o ponto final, onde você pega os seus pontos de operação e você vê que tudo simplesmente mudou. Você não opera da mesma forma que você operava um open source, né? A coisa não é igual, que é quando ele já atinge ali, eu vou dizer, já está mais utilizando a nuvem de uma forma mais plena, que é quando ele de fato já migrou os seus maiores workloads, digamos, ou pelo menos os principais, para a nuvem. Então, eu enxergo o open source em cima disso como um habilitador, tá? E eu acho que ele é fundamental para isso. Perfeito, perfeito. Acho que agora seria o momento da gente ouvir o Rodrigo. Rodrigo da Red Hat está aqui com a gente. Rodrigo, sobre essa questão de open source technologies chegando no mainstream, tá? Então, lembrando aí, trazendo um pouco de timeline de como isso era visto aí, olhando aí uma década para trás e onde a gente está hoje, talvez até fazendo um forecast aí do que a gente pode ter nos próximos, sei lá, 3, 5, 10 anos, sabe? Queria te ouvir. Primeiro, agradecer aqui o convite, né? E tantos colegas aqui juntos. O problema da gente começar a falar que há não sei quantos anos acontecer isso, acontecer aquilo, a gente começa a dar entregada na idade aqui também, né? Mas, sim, eu acredito, né? Eu gosto de usar muito o tema de open source, ele também entra como um fator de inclusão, muitas vezes, né? A gente tinha um cenário onde você tinha aquelas tecnologias super proprietárias, aquele código fechado e etc. Isso dificultava uma série de aspectos, tanto a curva de aprendizado e etc. E isso afetava diretamente as empresas.
A partir do momento que as empresas começaram a entender, usando algumas palavras que vários citaram aqui, né, que você tinha um capital intelectual bem maior para você poder utilizar essa massa toda, né, as empresas começaram a ver, né, para quem for um pouquinho lá passado, quem olhava para o open source falava, isso não é seguro e etc. Tinha aquele mito, né? Eu lembro que a primeira vez que começou a se falar de open source no setor público, por exemplo, foi uma grande mudança de paradigma e tudo mais, né? Porque começou a entender que é mais seguro quando está tudo aberto e não dá para, eu costumo brincar muito, não dá para pôr aquele código secreto que vai te mandar uma informação para um satélite não sei onde, né? Aquilo está tudo visual, então você não tem como ter isso, né? E aí, naturalmente, você começa a ter alguns avanços, né? Um menor TCO, as empresas conseguem obter com isso, acesso a tecnologias mais modernas. Antigamente, eu, num passado aí, eu dei aula há muito tempo, e a gente falava na faculdade que as tecnologias se renovavam inicialmente de 5 em 5 anos, depois virou de 3 em 3, depois virou de 2 em 2, 1 em 1, mês a mês, muitas vezes, né? Então, como é que eu me adapto a essas atualizações todas, né? Se eu tenho uma tecnologia fechada, que eu tenho que fazer um curso com um especialista de não sei onde e tudo mais. Então, acredito que todos esses aspectos, do ponto de vista de segurança, né, desse menor custo de TCO, esse acesso a tecnologias mais novas de maneira rápida, forçou as empresas a começarem a adotar esse tipo de tecnologia open source. Maravilha, Rodrigo. Aqui já conectando com o Renato Groff, que a gente tem feito diversos trabalhos aí em conjunto com a Microsoft, trazendo um pouco desse ponto do Rodrigo, né, da inclusão, e eu acho que realmente é um ponto super pertinente aqui dentro do que a gente está conversando, né, sobre o open source se tornando mainstream, né, não só uma coisa talvez desconectada do que a gente vê dentro das principais core technologies, mas algo se tornando já quase que, vendo esses projetos já nascendo open source native, né? Então, queria te ouvir, Renato, sobre esse ponto especificamente. Olha, eu trabalho há um bom tempo com .NET, né? E 2014, 2015 teve toda essa revolução pela qual passou a plataforma .NET, indo para Linux, né? Tinha uma alternativa antes que era o Mono, né? Até o Miguel de Casa, que hoje está na Microsoft, encabeçou o projeto, né? Mas assim, oficialmente não tinha esse suporte da Microsoft, e como desenvolvedor .NET, né? Não só para mim, mas muitos amigos, né? No primeiro momento foi um choque, porque a gente não estava tão habituado com Linux. Durante o evento achei bem interessante, logo no Keynote foi falado de Linux, né, de como a Microsoft utiliza internamente Linux, até a distribuição que ela criou internamente está no GitHub, né, o Mariner, né, e eu achei legal porque assim, isso permitiu que o pessoal de .NET avançasse muito profissionalmente falando. Num primeiro momento, houve uma curva de aprendizado maior, porque todo mundo estava habituado com o que vinha a cada release. Até o Rodrigo mencionou agora há pouco, olha, tinha uma atualização grande a cada 3, a cada 4, a cada 5 anos, então o pessoal acabava correndo atrás quando vinha um novo release aí do .NET. E agora a gente tem lançamento aí de novas versões anualmente. Mas uma coisa que eu achei muito interessante, o pessoal de .NET estava numa bolha, né, bem fechado, tinha algumas iniciativas open source, mas hoje em dia, por exemplo, você vê, tinha muito evento de comunidade técnica antes da pandemia, principalmente em São Paulo, né? Você vê o pessoal de .NET, às vezes assistindo um evento de uma comunidade de Java, de JavaScript, de Go, porque tem alguma tecnologia open source que está sendo discutida lá e você pode estar aplicando isso nos seus projetos, trabalhando com Stack.NET. E eu observo que tem acontecido o inverso também, né? O próprio pessoal de .NET compartilhando conhecimento, e vira e mexe, eventos que a gente faz
focados em .NET, tem gente de Java, de Node, de outras stacks participando, porque, poxa, você está falando de uma tecnologia Cloud Native, por exemplo, vamos implementar Trace distribuído com Jaeger, beleza, e OpenTelemetry. Você tem aí suporte para .NET, para Java, para Node, para Python, então, independente do código variar com a escolha de cada um, né, você tem aí a questão do conhecimento, né, sendo compartilhada, e mesmo que todo mundo não fale o mesmo idioma, né, utilize a mesma linguagem, tem bastante essa troca de informação e colaboração hoje. Antes era bem mais fechado, né, então você tinha um evento da comunidade Java, o pessoal de .NET torcia o nariz, falava, o que eu vou acompanhar nesse evento? E não está mais assim, né? Tipo, muitas vezes eu estou fazendo algum treinamento foi focado numa stack, eu trabalho mais com .NET, mas assim, o foco principal, no fim das contas, é aprender aquela tecnologia e tirar proveito dela na nuvem, né? Além do fato dela ser open source, ter aí uma comunidade forte por trás, contribuindo para a evolução dela, né? Muito legal, Groff. Obrigado pela tua participação. A gente está também aqui com o Paulo, da Red Hat, né? Paulo que está aí tem um easter egg aí no background dele, né? Um chapeuzinho vermelho, muito legal. Paulo, ainda dentro desse tema, tá? A gente está olhando open source, a gente está colocando tecnologias do open source um pouco na timeline do que a gente vê no mercado, e open source chegando nesse status de mainstream, né? Muitos projetos novos, projetos de inovação, novas soluções e serviços dos grandes providers aí que a gente vê já nascendo open source. Então, dentro desse ponto. E obrigado pela tua participação aqui. Obrigado, Jackson. Eu que agradeço o convite. Pessoal, é um grande prazer estar aqui com vocês. Acho que somando um pouco do que os colegas comentaram, pessoal, a grande diferença de mindset quando a gente começa a utilizar tecnologias open vem do conceito que a gente para de instalar, para de implementar e a gente começa a usar uma palavrinha que a maioria de nós já usamos no discurso de hoje, que é adotar. A adoção começa a ganhar um peso muito maior, né? O time de desenvolvimento, ele passa a adotar novas tecnologias, o processo de adoção para permear os benefícios de negócio para o cliente começa a virar a peça-chave, o core, na entrega agora de novos serviços. Então, para todos terem uma ideia, hoje, pessoal, a Red Hat ela tem investido na comunidade com mais ou menos 2.200 engenheiros. Imagine isso. Tudo isso para poder habilitar novidades, inovações que serão consumidas pelos clientes, pelo mercado. Então, ninguém mais se preocupa em querer desenvolver. Hoje, a grande preocupação para o desenvolvedor, para o time de dev, é como que eu somo, como que eu aporto o valor do que já foi criado. Não é reinventar a roda. Como eu faço essa roda girar mais rápida? Hoje, por exemplo, dentro das nuvens, soluções hoje open, em 2 cliques você tem um ambiente totalmente pronto, disponível, pronto para ser usado, e realmente ganhando aí um processo cultural muito interessante. Por quê? Porque a chave da cultura open vem da palavra colaboração. Então você passa a conectar diversas áreas dentro da empresa. Áreas antes que somente recebia aí um projeto pronto, ou um produto, ou uma aplicação pronta, passa desde o início, num processo ágil, a fazer parte da integração dessa construção. Então, além da cultura, além do modelo colaborativo, a inovação proveniente do Open é porque essas comunidades, e hoje Red Hat, Microsoft tem investido demais, conforme comentado por vários amigos aqui, vem retroalimentado pelas necessidades de negócio. Então, o mercado gera necessidade, as comunidades passam a desenvolver e as grandes indústrias começam a disponibilizar para uso e consumo das equipes de tecnologia. Então, eu vejo assim, a tecnologia open, pessoal, como não só um habilitador, mas um acelerador para que a gente consiga fazer as entregas com melhor qualidade. Perfeito, perfeito. O Paulo trouxe um ponto legal sobre essa questão de trabalho em grupo, né, e a colaboração entre times. Eu posso trazer aqui o exemplo do caso da persona do developer especificamente, né? É engraçado que a gente está passando por um momento muito desafiador em tempos de trabalho remoto, né?
assim, é um momento muito desafiador e a gente tem visto alguns memes, né, falando da persona do developer. Quando o developer, assim, as pessoas falam, agora todo mundo vai ter que trabalhar em isolamento social, o developer, joke is on you, porque eu já vivi assim há muitos anos. É interessante, mas a gente trazendo aqui para Bali, eu vejo vocês estão rindo porque vocês sabem o que é isso, né? Vocês já sentiram isso na pele. Eu sei que muitos aqui poderiam narrar muitos pontos aí da biografia de vocês e várias cicatrizes de projetos aí que a gente já viveu. E como a perspectiva do developer individual, aquele lone wolf, tem caído em desuso, né? Eu estava vendo há um tempo atrás, achei uma série da Netflix que chama Gambit's Queen, o Gambito da Rainha, né? Que é sobre xadrez e tal. Não sei quantos viram, mas acho que conecta muito bem a posição do enxadrista e de qualquer outro esporte individual, quando eles, sem spoiler, mas quando eles se reúnem para tentar resolver um problema, né? Muitos enxadristas se reunindo para tentar resolver aquele problema. São muitas mentes em coletividade e eu acho que a metodologia ágil traz isso, essa cultura de open source traz isso. Então, eu quero conectar esses pontos com o nosso próximo ponto de discussão, né? A adoção, né? É engraçado que eu tenho aqui meu script como moderador, não planejei isso com o Paulo, mas essa palavra-chave, adoção, né, a adoção de open source aqui no Brasil, né, esse evento focado bem no Brasil, e as principais tendências que a gente tem que observar agora nesse ano de 2022. Então, eu vou começar com o Fábio Hara, e na sequência eu vou querer ouvir o Groff, o Rubens e o Claudenir. Tá? Mas só repetindo o ponto aqui, a gente vai falar de adoção de tecnologias open source aqui no Brasil e as tendências que a gente tem que observar em 2022. No próximo ponto, se os outros participantes quiserem também adicionar, eu acho que vai enriquecer, tá? Mas, Hara, é com você. Uhum. Legal. Uma das coisas que eu trabalho aqui na Microsoft é com conteúdos de capacitação, né? Então, isso é legal porque ajuda a ter algumas métricas e entender um pouco o mercado. E é interessante você ver que dos conteúdos que nós temos de capacitação, um dos que tem maior adesão, onde as pessoas têm maior interesse, buscam maior participação, é o que a gente começa a falar de containers, né? Então, acho que containers não tem como mais se discutir de que é o que vai ser uma tendência ou não, porque é realidade para muita empresa. Então, toda vez que você põe qualquer coisa com containers, é impressionante a quantidade de gente, né? E aí, obviamente, é legal ver isso, porque, por exemplo, algumas outras palavras, como você vê muita gente interessada em, por exemplo, gerenciamento de containers, que é uma questão, porque apesar de ser um mundo novo, muda a forma para quem mexe com a infraestrutura tradicional. Outro tópico que é impressionante, como é que se você faz isso aqui faz a divulgação, quanto atrai gente, que é a parte de infraestrutura como código. O negócio parece jogar gasolina na fogueira, porque todo mundo quer saber, todo mundo quer fazer alguma coisa de infraestrutura como código, né? Porque também faz sentido, né? Não importa qual infra que você vai ter, você começa a versionar ela e não mais fazer a famosa Gmod. Então, isso é uma das coisas. Obviamente, tem as tecnologias relacionadas a Cloud Native, né? Que é containers, serverless, e assim por diante, sempre estão crescendo, né? E outras que, por exemplo, já não se discute, mas você não vê mais tantos projetos, o pessoal perguntando, de máquina virtual, eu preciso de tal VM. Não. Qual que é o serviço que é mais interessante, né? Isso é bem bacana. E até um ponto legal dessa história toda eu ainda mantenho muito contato com o time de arquitetos da Microsoft, por causa dos projetos que eles lidam, né? E é impressionante. Parece brincadeira, mas hoje é difícil você... Acho que hoje não tem nenhum arquiteto no time da Microsoft que não conheça open source. É obrigatório saber, né? Então, isso é muito legal. Inclusive, tem arquitetos que quando a gente contratou, que nem conheciam nada de Microsoft, né? Você falava que você dava um notebook com Windows, o cara xingava você, né? Ele queria utilizar o Mac dele. Então, hoje, por exemplo, muita gente usa Mac para trabalhar, usa o seu Linux e está tudo certo. Então, esse é um negócio muito legal. O quanto mudou essa mentalidade. Não tem essa... Quando a gente pega um projeto, um cliente, com certeza é impossível falar que não tem nenhuma tecnologia open source lá dentro. E é legal como é que o time se foca para querer, ok, perfeito, você tem o desafio, vamos lá fazer em cima. Vai ser em cima de Redis? Vai ser uma infraestrutura versionada por código? Vai ser um OpenShift que eu vou estar utilizando, um ARM e assim por diante. Então, é muito bacana. Quando a gente pegou o começo do Azure,
quando eu trabalhei, nos primeiros projetos foram em 2015, eu acho, 2015 ou 2016, eu não lembro. Foi logo depois do lançamento, quando era Windows Azure. A gente tinha medo de trabalhar com open source, né? Hoje em dia, sim, faz parte do dia a dia, né? É até difícil lembrar de algum projeto que envolva mais workload Windows, Microsoft do que qualquer outra coisa. Muito legal, Hara, muito legal. E realmente é como o Rodrigo falou, né? A gente vai entregando aí a timeline da vida, né? A gente já está há um bom tempo nessa estrada, então é muito legal isso. Rubens, sobre a adoção de open source no Brasil e as tendências para 2022, que ponto interessante, né? Você que está aí realmente tendo client facing time, né? Tendo muitas conversas de negócio, tendo muita, eu acho assim, tem muito insight para somar aqui, então queria te ouvir também. Que bacana, que bacana. Olha, eu vejo assim, de forma geral, primeiro, assim, existe um cenário de portabilidade profissional, né? Então, assim, de experimentação, isso é constante, né? É muito complexo quando a gente fala de nuvem, de ambiente, de cenário híbrido. A gente tenta mostrar a tecnologia e o que a gente percebe é que muitas vezes dentro da própria empresa existe um cenário de multicultura, né? Então, colegas que mexem com Linux, alguns que mexem com plataforma Microsoft, quando você vai para o Infra as Code, né? Então, tem alguns que estão ali dentro do DevOps, alguns versionam o ambiente, outros estão olhando mais para a governança, né? Então, a gente enxerga muito esse tipo de contexto, né? E eu acho que existe um outro cenário que a gente visualiza de forma geral, é assim, a experimentação. O Brasil, acho que está vivendo esse momento, né? Então, quando você mostra a adoção, você mostra a plataforma, né, e tenta conectar essas culturas diferentes, né? Então, poxa, existe essa nuvem, existe esse cenário, esse contexto híbrido, né? Então, a gente tem visto isso assim como algo muito interessante, né? E vice-versa, as empresas elas percebem que elas podem evoluir, né? Então, poxa, quer dizer que a um clique eu consigo ter o meu ambiente rodando, né? Então, como foi falado de container, né? Eu consigo hoje continuar desenvolvendo a minha cultura, porém, eu não preciso entender de infraestrutura, simplesmente eu vou compilar, eu vou entregar isso num processo, alguma coisa vai acontecer qualitativamente ali na governança e pronto, final, deploy é feito, né? E se o ambiente precisa crescer, ele é elástico, ele é altamente escalável, porque de repente, sabe, eu estou em nuvem, né? Não preciso mais comprar máquina, não preciso mais de contrato, né? Então, a gente tem visto isso de forma geral, né? Um pouco de experimentação, um pouco de, poxa, que legal, né? As pessoas estão descobrindo tudo isso de um jeito bacana, e eu acho que são peças, né? Eu não consigo enxergar a competição, isso é no dia a dia. A gente visualiza muito somar, é aquilo que cabe naquele momento de projeto, na cultura, né? O momento do pagar também, poxa, então eu vou começar aqui, eu quero entender, vou movimentar, daqui a pouco eu modernizo, né? Depois eu implemento governança, gestão, e aí eu vou crescer. Eu vou trabalhar squad, eu vou trabalhar os meus times, né? Então, acho que é uma dissertação genérica, mas é um pouco do que a gente tem notado, assim, de forma geral. Brasil, né? Acho que colocando uma lupa no nosso contexto, tá? Mas é um mercado muito legal, acho que, sabe, de forma geral, no sentido de evoluir, né? De conectar o que a gente tem feito, o que está vindo do passado, com o que está chegando, né, para a gente evoluir tecnologia. Legal, obrigado, Rubens. Mestre Claudemir, sobre esse ponto de adoção de open source aí no Brasil, acho que até pegando um gancho aí do que o Hara e o Rubens já trouxeram, e as tendências para 2022, né? Bacana, Jackson. Eu gostei muito da aula do Rubens aí. Comer o boi em bifes, é o popular, né? Vai devagarzinho, né? Você pega o boi, né? Você come ele em bife, né? Vai fazendo aí a transição aos poucos, né? Aí aqui, moçada, eu queria compartilhar com vocês algumas palavras que eu anotei aqui, que todos vocês falaram aí, para vocês entenderem como é que o mindset mudou mesmo, né? Olha só, vocês falaram aqui, ó, habilitar, não inventar a roda, acelerar. Galera, nós temos mais de 20 anos de tecnologia aqui. A ideologia pela tecnologia acabou. Não existe mais tecnologia ideológica. Eu sou Microsoft, eu sou Red Hat, eu sou Linux, eu sou Windows. Isso acabou. A tendência agora é: vou usar a tecnologia para resolver o meu problema no negócio. Essa é a tendência, né? Ou seja, você olha
para a nuvem, você olha para a linguagem de programação, você olha para a tecnologia como um habilitador, como um acelerador. Acabou aquilo de não. O login eu tenho que codar ele inteiro, eu tenho que ter domínio sobre o login. Não, cara, eu baixo um plugin feito pela comunidade e coloco o login com o Facebook, está resolvido. Eu não tenho que sofrer com isso mais. Se isso veio da Microsoft, se isso veio da Red Hat, se isso veio do Android, se isso veio do Java, não importa, né? Não importa. A galera que está começando agora, moçada, meu filho tem 18 anos, é programador, ele não está nem aí, ele baixa um framework para um cara feito da Rússia, resolve o problema dele, ele usa. Entendeu? Ele não está dizendo, não, isso aqui não é código C# nativo, manage code que eu tenho que fazer. Não, ele usa, velho, ele usa. Entendeu? Então, assim, habilitar, acelerar, tudo isso a gente tem visto aí muito bem feito, muito bem orquestrado pelas empresas de nuvem. E assim, fica o meu 5 centavos aqui. Cara, a Microsoft, sinceramente, tem feito isso muito bem, viu? Tá? A nuvem está aberta, você consegue fazer isso muito bem. Deixa eu contar para vocês rapidinho um caso de sucesso aqui, na verdade 2, tá? Luciano Palma, muita gente conhece ele aqui. Eu lido com varejo, tá? Eu tenho uma comunidade de SVs, de 2.500 SVs para varejo. Cara, o Luciano Palma, ele estava automatizando um café. Olha o cenário dele, tá? Ó. O cenário dele era, ele estava usando um MacBook, compilando com VS Code para Android, conectando com Azure. Velho, 5 empresas. 5 tecnologias diferentes. Ele estava usando o MacBook, codando no VS Code, buildando para um hardware nosso Android, e a retaguarda dele era Azure. Olha só, ele tinha Apple, ele tinha Google, né? Ele tinha Facebook, ele tinha tudo junto ali, cara, sabe? Então, hoje, o habilitador, né? O multi-cloud, né? O open cloud, o open language também, você vai usar várias linguagens para resolver o mesmo problema, né? Então, aquela ideologia que nós tínhamos antes, né? Eu sou javista, eu sou .NET até morrer, né? Eu sou Windows até o mundo acabar, isso acabou, né? Hoje você realmente usa a tecnologia para resolver o problema, né? Se ela vem da Microsoft, ela não vem da Microsoft, ela vem da comunidade Open Source, bacana, legal. Importante, claro, que eu prezo sempre tem o suporte? Consigo alterar? Tenho domínio disso? Se alguma coisa parar e o meu cliente precisar de ajuda? Isso são coisas que a gente precisa ver, né? E aí, cada vez mais, a comunidade Open Source tem sido adotada por empresas que conseguem dar esse suporte, que conseguem dar essa manutenção. Isso que é o bacana. Cara, olha que lindo é o VS Code, galera. Olha que lindo é o VS Code. Finalmente, nós temos, né, um compilador para a comunidade e, baita, funciona, né, cara? Em várias linguagens, né? Uma coisa linda isso aí. Então, assim, a gente está com essa, vivendo um novo mundo. Eu achei que a gente não ia, eu não ia estar vivo para poder ver tudo isso acontecer, né? Eu buildar no Android, no MacBook, usando o Azure como retaguarda e um hardware Android, entendeu? Eu achei que eu não ia sobreviver para isso, né? Mas o nosso mundo hoje é esse, né? É habilitar os negócios através da tecnologia sem reinventar a roda. A tendência é essa. Deixa eu só colocar no chat aqui, não sei se eu tenho autorização, deixa eu colocar no chat para vocês aqui, ó. Essa informação aqui, ela eu acho que eu não consigo colocar aqui, não tem problema não. Ela é uma informação pública, tá? Eu fiz uma pesquisa em 1.000 ISVs. Sabe qual é a linguagem mais usada hoje? Na automação comercial, tá? Varejo, legal? Varejo. Sabe qual é a linguagem que é 50% usada por todo mundo? Delphi. Delphi, galera. Uma galera no varejo usa Delphi. E essa galera está usando Azure como retaguarda, está usando outras nuvens como retaguarda, e essa galera está usando componentes que a comunidade fez para conectar com Azure. É assim, uma mistura de tecnologia para solucionar o problema dele numa solução híbrida, né? Online e offline no varejo. A gente acredita muito nisso, né? No multi-cloud, multi-language e multi-sistema também, beleza? Maravilha, Claudinho. Assim, conectando com essa tua fala, e eu acho que até trazendo um pouco do que o Hara falou há pouco, a gente tem observado um momento muito legal na Microsoft nesse aspecto, realmente, assim, né? Não é falar com o crachá de Microsoft, mas acho que de maneira geral a gente chegou a ver, foi muito interessante observar o build, acho que o último build que a gente teve presencial em 2019, a gente realmente tinha Distinguished Engineers ali, tendo um pouco de dificuldade com algumas ferramentas da Microsoft, porque realmente não era do dia a dia deles, era a gente que vem. A gente tem o professor Guido Van Rossum, criador do Python, trabalhando com a gente. Tem diversos elementos aí que eu acho que ficou um elenco muito legal para a gente trabalhar open source. E eu queria ouvir o Groff agora, né? Groff, vamos falar sobre adoção aqui no Brasil, né, de open source, as tendências que você está vendo aí para 2022. E aí depois a gente vai pular para o próximo ponto, que é como as tecnologias que vocês estão utilizando, adotando, entregando no mercado, têm ajudado os clientes de vocês para aterrissar
essa jornada de transformação digital. Mas por agora, Groff, eu queria te ouvir sobre a adoção de open source no Brasil e tendências para 2022. Ops, estão me ouvindo? Beleza. Pegando um gancho, né, com o que o Claudenir comentou, né, o VS Code, né, você vê ele sendo cada vez mais utilizado, e o que é interessante é que surgem tecnologias novas e questão aí de 2 meses você já tem um plugin, uma extensão desenvolvida para VS Code. Então, eu achei interessante, eu estava testando algumas coisas recentemente e falei, pô, estou usando isso daqui para executar um teste de carga de uma aplicação web. Beleza, eu estou desenvolvendo um teste de carga em JavaScript, a ferramenta foi criada em Go e eu estou no VS Code. Aí eu achei uma extensão que ajudava você a trabalhar com ela na implementação e foi criada por um desenvolvedor aqui do Brasil. Então, não havia tanto, anos atrás, essa cultura aqui no Brasil, principalmente, né, quando eu pego aí pelo pessoal de .NET mesmo, né? Não era tão comum isso e eu tenho visto cada vez mais o pessoal da comunidade .NET e de outras comunidades também contribuindo com projetos open source, inclusive bastante gente desenvolvendo soluções para VS Code. E o legal das soluções de VS Code é que muito do que é criado acaba sendo multiplataforma. Você consegue utilizar num projeto Java, num projeto Node, num projeto .NET. Então, são soluções que ajudam isso, né? Poxa, o cara nem sabe como foi criada a extensão, mas ele precisa fazer alguma atividade no VS Code. Ele vai lá, vê que o projeto está legal, adiciona aquela extensão e utiliza isso. E pensando em aplicações, né, eu tenho mais contato com desenvolvimento back-end. O Hara falou sobre containers, né, e realmente tudo que você vê sendo feito, compartilhado sobre a adoção de containers acaba tendo bastante interesse, né? A própria Microsoft acompanha o canal da .NET Foundation, o próprio canal do Reactor, vem tendo bastante conteúdo voltado a Cloud Native. Então, Microsoft é uma das empresas que participam da CNCF, tem o QEDA e o Dapper, né, que são projetos que surgiram na Microsoft, mas estão na aba da CNCF. Então, eu tenho visto bastante empresa, desenvolvedor se preocupando, olha, eu preciso desenvolver alguma coisa pensando em sistemas distribuídos, e aí, tem alguma solução? Normalmente, pesquisando um pouco, você vai encontrar alguma solução baseada em Cloud Native, você vai acabar tendo contato com algum projeto da CNCF, independente da stack que você utiliza, como tem muito conteúdo, muita gente trabalhando, muita gente compartilhando conhecimento, isso acaba ajudando bastante, né? Muito legal, Groff. E conectando um pouco da participação que a gente está tendo aqui no chat, o Davi falou realmente as pessoas são desapegadas nativamente. Bem interessante essa perspectiva. Né? Mac com Visual Studio Code, mais Android, mais o Azure para resolver o problema. Eu acho que realmente na Microsoft a gente observa uma jornada completa e integrada, mas aberta. Se você quiser conectar ferramentas e soluções, serviços third party, você pode, né? E falando do ponto do João aqui, a melhor opção é aquela que resolve problemas complexos de maneiras simples. E eu quero pegar exatamente esse ponto, a participação do João, obrigado, João, aqui no chat, para falar com o Paulo, da Red Hat. Paulo, como é que assim, o stack de tecnologias que vocês têm trazido aí para o mercado, como é que vocês observam que isso tem ajudado a, vamos dizer assim, conduzir processos de transformação digital? O que quer que isso signifique, isso pode significar coisas diferentes para clientes diferentes, para verticais diferentes. Então, como a tecnologia de vocês tem ajudado os clientes, de maneira geral, nesse aspecto? Obrigado. Excelente ponto. Tem ajudado não só como um habilitador, né, mas permitindo ao time de dev, também de infra, a se abstrair um pouco. Foi comentado bastante aqui um ponto sobre abstração.
Por quê? Porque o meu foco principal, pessoal, é entregar o código, né? É entregar aquele dado importante que vai ser consumido de alguma maneira. No momento que eu tenho as nuvens, no caso a Azure, me disponibilizando isso, eu tenho uma facilidade de disponibilidade, de consumo, e o terceiro ponto que a gente comenta bastante, de suporte. E eu gostaria de compartilhar com vocês um case real que nós temos aí, Red Hat, junto com a Microsoft, de uma grande empresa aí do mundo de facilities, onde eles têm toda a parte de gestão de containers dentro da Azure, onde para o time que está ali desenvolvendo, que está realmente buildando isso daí, é totalmente transparente. Se eles precisam de uma ajuda, qualquer coisa, eles acionam o suporte da Microsoft. E dentro da Microsoft, pessoal, tem uma equipe Red Hat pronta para dar o suporte às soluções Red Hat dentro da Azure. E eles também têm conectado isso com seus monolitos, com seus data centers, outras soluções, permeando, disponibilizando, conectando com outras tecnologias. Então, qual que é a ideia aqui? É promover dentro desses clientes uma abstração onde o desenvolvedor ele não tem que ficar parando para pensar, será que isso daqui me serve? Será que isso daqui é caro? Será que isso daqui é difícil? É pegar e usar. É pegar e usar, pessoal. É pegar e adotar. Independente da tecnologia. Se funciona para o negócio, é isso que nós vamos usar. Claro que no momento de elasticidade, no momento de performance, no momento de nós escalarmos isso, terão fatores que nós vamos sentar junto com vocês para a gente construir isso juntos. Qual a parte de segurança? Como que a gente vai montar isso uma governança? O Rubens comentou isso bem. Mas no processo inicial, pessoal, vamos colocar para funcionar, vamos colocar isso daí para rodar. No momento que isso daí ganha robustez, vai ter o momento certo para as nossas equipes se sentarem e desenvolver um plano a longo prazo para que isso seja escalável por toda a empresa. Então, a Red Hat, juntamente com o contexto aí da Microsoft, nós queremos disponibilizar isso a vocês. E também fazer um convite para experimentar essas tecnologias. Se você ainda não teve acesso, não teve contato, pode contactar direto o seu account manager aí da Microsoft, ou dos parceiros da Microsoft, ou também da Red Hat, tanto faz. Nós teremos o maior prazer, pessoal, em disponibilizar ambientes para vocês testarem e verem como é simples, performático, né, e seguro para que vocês possam, desde o momento zero até o futuro, utilizar essas tecnologias abertas. Muito legal, e a gente já volta com o Red Hat com o Rodrigo, mas eu queria ouvir agora da HashiCorp e o Wallace. Então, Wallace, acho que o ponto aqui é exatamente esse, né? Trazer um pouco da tua experiência de como você tem visto que a tecnologia, o stack de vocês, tem apoiado os clientes. E a gente fala de transformação digital, às vezes isso acabou sendo, como é que a gente pode dizer, né? É saturado, né? É uma buzzword que ficou saturada, mas Sim. acho que no final das contas é uma conversa de valor. É uma conversa de valor. Sem Como dúvida. é que tem agregado para os clientes de vocês? Então, eu queria deixar aqui para você falar um pouco dessa questão do stack de vocês. Perfeito, perfeito. Bom, a gente tem ajudado os clientes principalmente em duas frentes, né, de certa forma. Bom, a primeira, muito similar ao que eu comentei na minha primeira argumentação, né, que foi mais no sentido de quando o cliente está indo em direção à nuvem, digamos assim, aquele momento em que ele ainda fica híbrido, ou no momento que às vezes ele cria um processo de que, putz, eu vou tudo, mas não é tão fácil assim, e começa a entender os desafios que isso traz, né, esse tipo de estratégia. Então, nós auxiliamos muitos clientes nesse momento, né, tanto ajudando na parte, foi bem colocado aí pelo Hara, né, a gente sabe que Infrastructure as Code é um top trend aí, digamos, então a gente está falando, a gente tem uma base de cliente muito grande utilizando a nossa solução, então a gente exatamente ajudando a implementar esses processos de Infrastructure as Code, porque Infrastructure as Code é uma coisa que, por exemplo, na teoria, ela é muito bonita, mas no momento em que você vai realmente criar um processo e colocar isso para rodar de uma forma organizada, de uma forma que, de fato, vai trazer benefícios para a gente e não dor de cabeça, pode ser um pouquinho mais complexo, né? Então, esse é um ponto que ele é bem importante, a gente ajuda muitos clientes nesse sentido. E é claro que, a partir daí, né, normalmente, a porta de entrada para os nossos clientes costuma ser Infrastructure as Code, né, através da nossa solução Terraform. Mas a partir daí a gente começou a ver muitos clientes começando a buscar outras soluções, como, por exemplo, soluções para toda a parte de gestão de segredo e criptografia,
né? Então, esse é um ponto que ele é bem interessante, aí pegando um pouco até que o Paulo comentou, né? Principalmente quando a gente começa a olhar nessa camada de abstração. Antes você tinha um cliente preocupado em tentar fazer operação criptográfica dentro do código dele, de certa forma, né? Ou tentar implementar alguma biblioteca que auxiliasse. Hoje ele tem simplesmente um gateway de criptografia que ele empurra o que ele quer lá e volta criptografado e tá ok, entendeu? Ele só consome aquilo, tá disponível para ele, ele vai lá e consome e acabou. Então, a gente tem visto bastante isso, principalmente em setor financeiro, está bem forte. E, claro, iniciativas como, por exemplo, a parte de Service Mesh, Service Discovery também está tomando uma atração muito grande aqui para o nosso mercado. Eu diria que a gente tem muito cliente ainda que ele está tentando entender como tudo isso vai funcionar, principalmente nesse ambiente híbrido. Então, como isso vai se conectar à nuvem dele, como isso vai funcionar no on-prem e até mesmo em situações legadas, né? Uma coisa que a gente recebe muito é um caso de legado. O cliente que ele chega para a gente e fala assim, tá, Terraform e provisionamento de infra cloud, já vem com essa ideia, né? Mas eu tenho aqui um hypervisor X, como é que eu faço com isso? Né? Como é que eu trabalho com esse cara também? Eu quero criar um processo de infrastructure as code, eu não quero ter 30, né? Então, essa parte de Service Mesh também está começando a tomar uma atração, está num momento um pouco mais de descobrimento, de entender os casos de uso, os pontos de benefício, por assim dizer, mas está tomando uma grande tração, né? Eu vejo que tende a tomar uma grande tração aí no decorrer desse ano e para o ano próximo. E, por fim, essa mesma abstração que a gente comentou de vários pontos de vista diferentes, também na questão do runtime, na forma como você vai rodar suas aplicações, né? Porque, embora a gente já estamos num consenso aqui que container é o futuro, digamos assim, cada vez mais temos coisas containerizadas e a ideia é que isso continue num ritmo muito grande, nós ainda temos o nosso legadinho, né? A gente ainda tem aquele binário, temos ainda os nossos monolitos e etc, que está ali, muitos deles não passam nem sequer por um pipeline, né? E a gente tem que tomar cuidado com esses carinhas de alguma forma. Então, a gente também consegue auxiliar nessa parte de provisionamento de aplicações, independente do form factor, vamos colocar dessa forma. Então, novamente, o mindset da HashiCorp é esse de, legal, aonde você está? Você pode estar no ponto inicial, onde você não tem nenhuma estratégia ou processo definido, bem como você pode ser Cloud Native ou Cloud First, e a gente consegue te ajudar em ambos os cenários. Então, essa é a ideia da HashiCorp para esse mercado. Muito legal, Wallace, muito legal. Assim, são pontos que, assim, a vontade que dá em sessões assim é da gente dar um duplo clique, um triplo clique e sair desenvolvendo, porque realmente é uma conversa muito rica. E antes de passar para o Alexandre e para o Rodrigo, só uma nota de rodapé que eu acho muito interessante ver, assim, a gente participa de muito evento de developer, né? Muito evento de developer. E eu me lembro de ver em alguns casos interessantes nos eventos presenciais. A gente via o notebook da galera com a tampa aberta assim, e uns adesivos de Terraform em sessões de front-end, cara. Sessão de cara desenvolvendo front-end, o cara tá com um produto em Frescode ali. Mas é porque é isso, né? Os profissionais são muito integrais hoje em dia. Não tem como um profissional de tecnologia olhar uma fatiazinha, como o Claudemir falou agora. Você não tem como... Todo mundo tem que ser poliglota, né? É muito importante isso. A gente brinca conectando com aquela analogia do Guia do Mochileiro das Galáxias, que ele usava o Babelfish no ouvido, né? O cara colocava o Babelfish no ouvido e começava a... Enfim, depois a gente desenvolve isso aí no pós-evento. Mas deixa eu passar para o Alexandre. Alexandre, sobre esses pontos, né? Essas tecnologias open source e os tech que vocês vêm trazendo aí, como é que você está vendo nas conversas que você tem com os negócios, né, com os clientes? Como é que você está vendo esse valor sendo agregado? Nossa, para falar a verdade, assim, tá demais. Fala bem, o português bem claro, tá bombando. Até comentando um pouco dos pontos anteriores, né? Esse modelo que a gente chama de uma colaboração cross-company, ou cross-business, né? Ou cross-technology. É isso daí, esse modelo poliglota. Todo mundo tá conversando entre si e acabou, como comentário, acabou aquele negócio, eu sou Linux, eu sou Microsoft, eu sou isso. E o que é interessante, eu queria colocar um ponto aqui, eu acho que não sei se ninguém comentou, mas aqui está caindo muito em cima da gente, da Redis. Por incrível que pareça, a Redis nos últimos 2 anos foi muito bem. E o que aconteceu nos últimos 2 anos foi a pandemia global. Então,
há várias conexões aí do desenvolvimento da tecnologia, de várias empresas que se viram obrigadas a mudar um pouco o seu negócio, seu business ou sua operação, né, para se acomodar nessa situação que está todo mundo preso, está todo mundo com medo, tá todo mundo ficou com aquela situação meia, ninguém sabe o que vai acontecer, e os negócios, né? Porque a gente tem a vida pessoal, tem a vida do business e as empresas têm que continuar. Algumas caíram porque, de repente, não viram esse futuro, mas, no geral, no mundo Redis, por exemplo, cresceu absurdamente. Então, a gente viu que isso foi muito positivo. O famoso a males que vem para bem, né? As empresas se transformaram, de fato, com o Covid. Um dado que eu peguei aqui, toda a Latinoamérica, 49% do orçamento de IT foi aumentado, foi alterado por causa do Covid. Então, os caras falaram, pô, não vai dar, a galera não vai para o escritório, o nosso negócio não vai funcionar assim, vamos para o cloud. E o cloud veio salvar isso daí mais uma vez. Foi aquela camada que realmente tirou um pessoal do sufoco. Então, isso eu vi como uma tendência assim explosiva, né? Para vocês terem uma ideia, o Redis, nos últimos 2 anos, cresceu muito e é uma empresa que hoje está assim, tá em franca expansão, né? Mas no mundo todo. Mas no Brasil, o Brasil, por exemplo, é o 3º país do mundo que mais faz download de Redis. Então, você vê aí, né, o Brasil é um vulcão ali que tá quente, né? A galera tá baixando e, assim, o Redis tem mais de 200 e tantas conexões com várias linguagens diferentes. A gente suporta... É bem granular, né? Você pode ter um Redis desde do seu laptop até no servidor, no cloud, multi-cloud, híbrido, o que seja. Então... a gente vê esse crescimento, né? E a pandemia foi um dos fatores aí, foi o que ajudou essa transformação, a transformação digital, mas uma transformação forçada, né? Mas foi uma transformação digital, as empresas mudaram. E a gente vê que não é só um fator de tecnologia, um fator de uma nova linguagem, de uma nova plataforma, fatores externos estão alterando os nossos negócios, as nossas tecnologias, até como a gente desenvolve ou como a gente colabora. E por que o open source é importante nisso? Porque a gente traz esse conceito de comunidade de anos, né? Então, remoto ou presencial, a gente tem esse conceito de comunidade, de trocar informação, de colaboração, e eu acho que isso é muito importante. No caso da Redis, por exemplo, o que aconteceu, né, um dos nossos negócios, ou uma das nossas vantagens do Redis, da performance, e hoje em dia a gente fala que o delay não é nem o downtime, né? O atraso de 5 a 10 segundos já é considerado um downtime. Então, isso é o que a gente tá provendo, né, de solução para os nossos clientes. E a gente como na Red Hat tem toda a parte do open source, do Redis dentro da Azure, a galera está testando, tá cada vez mais curiosa. Cada vez, assim, 90 e tantos % dos nossos projetos começam em open source, tá? E como falaram, o open source muitas vezes já vai direto para a produção. Então, é legal, né? Isso, um dos fatores, né? As empresas hoje elas conseguem começar esse projeto em open source de uma maneira muito mais barata, muito mais simples, e criar um produto que vai estar no mercado muito mais rápido. Né? Então, assim, acelera a competição, acelera o desenvolvimento, acelera a verdadeira transformação digital. É colocar aquele produto de alta qualidade, controlado, com uma colaboração, de uma forma muito mais rápida no mercado. Né? E aí o céu é o limite. Né? O céu é o limite, com certeza. Então, esse é o nosso take, esse é o que a gente está vivenciando, assim, real no dia a dia com Redis, né? E com a Azure, com o Cloud, ou o que seja. Muito legal. Você falou de verdadeira transformação digital, né? Eu acho que é interessante isso porque tem muita gente que às vezes até na intenção de surfar uma onda, né? Na intenção de mostrar para o mercado que está se renovando, mas a gente percebe que até observando as soluções que estão aí, que eles acabam colocando no mercado, que daria para ter esse aprofundamento no que tange a criação do software, a criação das soluções que eles têm. Então, Exato. a gente tem vários estudos que mostram a conexão entre as soluções de back-office
impactando na experiência do consumidor lá na frente, seja B2B ou B2C. Então, quando você fala de verdadeira transformação digital, eu gostei muito desse ponto, né? Porque a gente consegue aprofundar isso. Você falou, não tem muito limite, né? Você consegue ir inovando ad infinito. E aí eu queria ouvir o Rodrigo, porque para fazer o segundo take aí da Red Hat, olhando essa questão, né? Como é que os stacks de tecnologia conseguem se combinar para apoiar essa True Digital Transformation? Tipo assim, a gente que trabalha com tecnologia, a gente entende que transformação digital não é uma app e um site. Tem muito mais envolvido. Então, falar assim, cara, a gente tem app, a gente tem site. Bom, tem muito mais coisa envolvida. Eu acho que essa audiência aqui é perfeita para comentar isso, mas eu queria te ouvir agora, Rodrigo. Obrigado. Obrigado você, Jackson. Complementar aqui também o que os colegas já falaram, o próprio Seskin. Eu gosto de falar bastante, né, que quando começou a surgir aquela questão nuvem, né, que foi para mim um grande transformador dessa quesito que a gente busca de transformação digital, as pessoas começaram a sair que nem loucas para a nuvem, né? Muitas vezes até levaram coisas que não fazia nem tanto sentido levar, né? Então, eu sei que alguns até citaram o conceito de híbrido, né? Então, a Red Hat busca muito esse conceito de híbrido, tá? No coração nosso está voltado para a nuvem híbrida, para, acima de tudo, dar flexibilidade para o cliente, né? Então, você quer rodar na Azure, você tem a opção tanto de você levar, por exemplo, sua plataforma de container, né, que é o OpenShift no nosso caso, né, levar a plataforma do OpenShift para rodar com você gerenciando, como você também levar, se você tem uma equipe reduzida e etc., levar como um serviço gerenciado, né, pegando o serviço do Aro, que é o Azure Running OpenShift, né, que é um serviço da Microsoft com suporte compartilhado, como o Seskin explicou antes também. Porém, você quer rodar dentro de casa, você consegue colocar um OpenShift dentro de casa e gerenciar essas duas plataformas. Então, esses conceitos são interessantes. Só que aí você começa a trazer outros aspectos, né? Você precisa ter um conceito de gerenciamento, de governança nesse caminho. Você começa a ampliar, colocar em vários lugares, isso começa a crescer organicamente, né? Então, o conceito de automação também é muito importante e a gente consegue atingir, do ponto de vista da Red Hat, o Ansible, né? Que é uma plataforma super conhecida do ponto de vista de automação, e você consegue rodar tanto o Ansible para automatizar alguns processos nessa movimentação de um lado para o outro, reduzindo falhas humanas, problemas de segurança e etc. E hoje você tem disponível também na própria Azure o Ansible como serviço. Tá? Então, é outro ponto bem interessante. Sem falar, né, deixar de citar o RHEL, né, o coração da Red Hat, que é o nosso sistema operacional, o Red Hat Enterprise Linux, que você consegue aí rodar, por exemplo, SQL Server de uma maneira mais performática, você consegue se adaptar, por exemplo, para rodar como base de SAP, né, que é um conceito bem interessante aí também. Então, tem todos esses aspectos. E eu queria citar também 2 pontos a mais. Alguém citou, eu confesso que eu não lembro quem foi que citou, da parte de legado, né? A gente fala, às vezes, como se a empresa... Obrigado, Wallace. Às vezes a gente fala como se a empresa, pega a empresa tem mais de 100 anos, a empresa vai simplesmente explodir e nascer de novo, toda digital e tudo mais, né? E assim, você tem um legado, tem coisas que não faz sentido às vezes você mexer, tem que deixar o monolito daquele jeito, etc. Aí a gente traz um velho conhecido, principalmente do mundo de desenvolvimento, que é o JBoss EAP, né, que é o nosso servidor de aplicação para Java. Hoje você consegue tanto rodar o EAP tradicionalmente, como a gente conhece, mas você consegue hoje subir uma aplicação dentro do App Service da Azure, usando como runtime o JBoss EAP, rodar isso daí como se fosse um serverless, eu sei que não é nesse caso, tá? Mas você não tem o gerenciamento ali do serviço do JBoss e tudo mais. Mas um aspecto que muitas vezes, quando a gente fala de transformação digital, as pessoas acabam esquecendo, a gente fala muito de tecnologia, mas uma coisa muito importante na transformação digital é a questão cultural. As empresas fazem algumas coisas, às vezes, há 30, 40, 50 anos daquele jeito. E não adianta só você pegar e trocar tecnologia. Óbvio que nós, aqui nesse fórum de tecnologia, cheio de gente técnica, é o que mais brilha o nosso olho. Mas o ponto de vista cultural também é importante. Como é que eu, da noite para o dia, paro de fazer algo que funcionava 30 anos do mesmo jeito
e passa a fazer de uma maneira diferente. E aí a Red Hat também tem um conceito interessante, que é o Open Innovation Labs, que é como se fosse uma residência, onde pessoas da Red Hat vão até o cliente, fazem essa residência de 4 a 12 semanas, utilizando a equipe Red Hat, fazendo um squad, né, que a gente fala de equipe Red Hat, equipe multidisciplinar do cliente, utilizando metodologias ágeis, etc., todos esses conceitos novos que a gente sabe, para, ao fim dessa residência, resolver algum tipo de caso de uso, de problema, né? E quando a Red Hat vai embora, essas pessoas do cliente que participaram desse workshop, vamos dizer assim, dessa residência, eles viram fator de transformação dentro da própria empresa. Então, a Red Hat está super em linha com esses conceitos de transformação digital aqui, pronto para, obviamente, ajudar nossos clientes aqui. Tirar do mudo aqui. Rodrigo, super pertinente o teu comentário. Eu acredito que, assim, a gente fica hiperventilando, né? A gente fica aqui bem animado com os tópicos que vão surgindo, porque dá vontade realmente de abrir um pouco, né? Cada um vai trazendo, acho que, pontos de elaboração que a gente talvez pudesse trabalhar mais, talvez uma ideia para um próximo evento, para uma próxima conversa com esse mesmo fórum. Mas como eu estava conversando com uma pessoa não técnica recentemente, né? A gente está falando sobre como você planeja um stack para começar um projeto, e para quem tem filho isso fica muito fácil de entender, né? Eu tenho dois, então é como se você tivesse como se você tivesse que brincar de Mega Blocks e de Lego ao mesmo tempo. Então você vai juntando ali os Mega Blocks com os Legos e de novo conectando com aquela fala de jornada integrada, de produtos e serviços dentro de um portfólio, mas ainda assim que esse portfólio seja aberto para conectar diversas soluções third party, assim que a Microsoft tem visto. Pessoal, como o Vitor falou, quem está aí nos assistindo, quem está participando aqui desse evento, pode ir trazendo as perguntas aqui no chat, tá? O Vitor vai conduzir essa parte aí de perguntas e respostas para quem está, para os nossos palestrantes, para as pessoas que participaram aqui, mas eu queria fazer aqui um mini momento solene para agradecer a presença de vocês, tá? Terem dedicado o tempo de vocês e a perspectiva de vocês, isso não tem preço, né? Então, acho que a biografia de vocês combinadas aqui foi o que habilitou uma conversa de valor para quem tá nos assistindo aqui ao vivo e depois on demand no YouTube. Tá? Então, a gente, depois das perguntas e respostas, a gente ainda tem um tempinho para ficar aqui na sala para fazer networking, tá? Então, Vitor, muito obrigado por me convidar e por me receber aqui como moderador. Agradeço também o Renato Garro, de Latam, né, que tá levantando esse projeto aí para gente. A cada um de vocês, meu muito obrigado, tá? A gente realmente convida porque admira e entende a seriedade do trabalho de vocês. Eu sei que tem muitos pontos que a gente ainda gostaria de salientar. Puxa, acho que naquele conversation topic ali, eu queria adicionar um ponto. A gente ainda fica por aqui, pessoal, tá? A gente ainda fica por aqui conectado, a gente ainda fica aqui fazendo networking, tá bom? No limite do tempo de cada um de vocês. Vitor, te passo a palavra. Muito obrigado. Valeu, Jackson. Obrigado você aí pela condução com maestria desse bate-papo enriquecedor. Pessoal, fiquem à vontade aí para abrir a câmera, o microfone, fazer uma pergunta diretamente para algum palestrante ou fazer alguma pergunta sem direcionar e quem puder e quiser responder, agora é aberto para vocês. Se tiver vergonha, pode colocar no chat aqui também, eu leio em voz alta. Agora é a hora, pessoal. Por enquanto, só uns comentários mesmo. Davi Duranzo, de fato não tem preço. Essa live com certeza tem 7 dígitos. O que mais tem aqui? O João Oliveira comentou aqui, ó, o mais incrível é levar esse conceito de gerenciamento independente da plataforma com Azure Arc.
Vitor, será que Diga, vamos lá. eu não queria usar da posição de ex-moderador desse fórum para colocar uma pergunta, mas eu queria jogar essa pergunta aí realmente assim, bomba ninja, tá? Vou jogar bomba ninja, vou até desligar a câmera. Em termos de posicionamento de solução open source, eu queria ouvir de vocês se vocês têm alguma história para compartilhar com a gente sobre objeção de cliente. Um cliente, cara, eu não quero tecnologia open source aqui, a gente tem dificuldade em adotar esse tipo de tecnologia para todos, tá? Claudemir, Rubens, Paulo, Wallace, todo mundo quiser aí compartilhar alguma situação de cliente, porque a gente acaba conversando com muita gente, quero ouvir o Wallace, a gente acaba conversando com muita gente, eu acho que essas objeções ajudam muito a exercitar, cara, a nossa fala, né? O nosso trabalho, né? E eu acho que tratar essas objeções com respeito nos ajuda também a gente olhar para a nossa própria tecnologia, para o nosso próprio stack, para o nosso próprio portfólio, nossas soluções, nossos produtos, nossos serviços e ver, cara, realmente eu estou pronto para responder essa objeção ou a dificuldade que esse negócio está tendo, eles estão preocupados, então já vou aqui fechar a câmera até, fechar o microfone e o Wallace, você tá com a primeira resposta. Legal. Na verdade, assim, eu vou responder um pouco de lado, eu vou tocar um pouco de lado a bola que você mandou, e eu acho que provavelmente os meus colegas aqui terão situações muito parecidas com a minha, tá? A questão, eu acho que não é nem muito a objeção ao open source versus o pago ou algo do tipo. Isso eu acho que já está bem, eu vou colocar talvez bem claro para o mercado de uma maneira geral, mesmo empresas mais tradicionais que a gente tem conversado, a gente às vezes tem não vou dizer um preconceito, mas já conhecendo às vezes o retrospecto da companhia, a gente não imagina que eles evoluíram às vezes tanto no curtíssimo espaço de tempo, e para nossa surpresa a gente vai conversar, fazer uma reunião de apresentação, e a gente descobre que estão utilizando 2, 3, 4 soluções já da HashiCorp, né? Então, isso é uma coisa muito gratificante para nós, e a gente começa a trabalhar mais em conjunto com esse cliente para desenvolver isso e para fomentar, né? Eu acho que o grande ponto aqui, e é um negócio que pode até gerar uma polêmica, eu também quero ouvir dos meus amigos aqui, eu acho que é uma coisa que existe, que é o famoso build versus buy. Isso é uma coisa que ela é muito importante, tá? O que acontece é quando você simplesmente... eu vou dizer, é até engraçado que vai um pouco... Eu não vou dizer que é contra o que a gente está falando, mas segue uma direção que é o seguinte, é o momento em que você começa a usar tanta coisa open source para, às vezes, resolver uma coisa tão objetiva que você tem, que a operação disso ela acaba sendo muito mais complexa do que qualquer outra coisa. Entende? Então, assim, e a gente já debateu aqui, eu acho que algumas vezes, eu já ouvi dos meus amigos também isso aqui, que é o seguinte, a gente sempre tem que pensar, né, na solução mais simples para resolver um determinado problema que nós temos. Mas quando você começa a compor um megazord para você tentar resolver um problema simples que você tem, o que você está adicionando no final, mesmo que tudo esteja baseado em open source, está adicionando muito mais complexidade do que você precisa. Então, uma coisa que é muito comum, pelo menos para nós da HashiCorp, né, é assim, nós temos uma base de clientes tremenda, né, bem como acho que o Alexandre, né, da Redis comentou, a gente também tem HashiCorp Open Source, HashiCorp Enterprise, a gente está aqui, além de tudo, também para evangelizar, então, não para ficar falando, nossa, compra, não é isso, é entender o momento do cliente, falar e nos posicionar, entender onde o cliente está e dar o melhor caminho para aquele cliente. Mas eu acho que esse ponto build versus buy é muito importante, porque muitas vezes se cria muita coisa, um pipeline ultra complexo para se resolver algo muito simples e que às vezes uma licença desse tamanho te traz uma eficiência operacional enorme e que você não precisa mais cuidar daquele megazord que você acabou criando com 30 projetos open source, entende? Então, acho que é um pouco nesse caminho. Eu, pelo menos, não tenho visto muita objeção com relação ao open source, eu prefiro comprar alguma coisa, não vou usar open source. Eu acho que isso, de certo modo, já está na cabeça das companhias, mas eu acho que o que ainda não está, talvez, muito claro dentro dos distintos processos que a gente tem passado é o ponto do build versus buy. Tá? Eu acho que esse é um ponto que ele tem que ser, eu acho que tratado com carinho, entender o ponto de complexidade e o ponto onde a empresa que você está interagindo pode te auxiliar. Né?
Acho que isso daí é conhecido também como arquitetura orientada à oportunidade, né? Então, às vezes tem uma tecnologia, a pessoa está empolgada e acaba montando um monstro, né? Que fica difícil se manter depois. Exatamente. É aquela questão, alguém citou alguma questão de logo, de defensores de determinadas coisas, né? Você perde o foco de solucionar o problema que você tem na sua frente, exatamente para tentar viabilizar, talvez com as suas próprias mãos. É o justiceiro, né? Em resumo, né? O justiceiro. O Jackson jogou a bomba e fechou a câmera de verdade aí, né? Fechou, ele foi embora. Ele se escondeu, ele está escondido embaixo da mesa. Pessoal, deixa eu compartilhar, porque volta e meia a gente pega também, né? Às vezes esses comentários, super pertinente aí sobre 2 pontos, né? Às vezes o cliente ele fica desconfortável, talvez essa seja a palavra. Será que eu devo usar ou não devo adotar? Vou experimentar isso ou não vou experimentar? É escalável? É seguro? E aí a gente costuma compartilhar um case simples que todos nós no dia a dia temos utilizado, que é o case que é público, né? Tá aí no site, é só digitar, que é o do Pix. Bateu o recorde, pessoal, semana passada o Pix, né? 54 milhões de transações. 100% feito com tecnologia open. Escalável, fortemente a autenticação num dos melhores níveis, né? Tempo de latência e velocidade para validação de origem e destino, validação de regras de negócio e, por último, 100% auditável. Log, vocês não imaginam a quantidade de logs que o Banco Central exige na formação de uma simples transação, quando a gente pega o nosso celular e transfere aquele dinheiro lá para comprar cerveja para o cunhado. Então, tudo isso, pessoal, quando a gente fala, poxa, mas construído em tecnologia open, 100% tecnologia open, né, para dar esse tipo de conforto no sentido de escala, no sentido de confiança, no sentido de estrutura de empresas e pessoas por trás de uma tecnologia como essa. Com respeito ao uso ou adoção versus compra, né, muito bem comentado também, todos nós aqui temos a oportunidade também de construir o nosso próprio carro. Né? Quando eu era moleque, eu também queria criar o meu próprio carro. A gente pode comprar as peças e criar o carro. Isso daí a gente vê também dentro das empresas. Algumas aplicações, alguns ambientes, o time de desenvolvimento se sente confortável, porque não tem a pressão da disponibilidade daquela aplicação. De repente, não é uma aplicação core. E isso, nós da Red Hat, nós entendemos bem. Às vezes o cliente vem para nós e fala assim, olha, o risco de downtime, o risco de suporte daquela aplicação é baixíssimo. Faz sentido comprar? Vamos sentar e vamos fazer uma análise juntos. Outras aplicações, outros ambientes, a gente costuma ajudar o cliente a chegar na conclusão da necessidade de ter uma equipe por trás. E muitas vezes, olha o que acontece. Fica novamente o convite aqui para a comunidade de desenvolvedores. Muitas vezes empresas nascem utilizando da comunidade. Ótimo, né? É aquele conceito nosso, vamos pegar e vamos usar. Legal, cheguei no determinado estágio de maturidade daquela solução. E muitas vezes o time dentro do cliente, ele precisa de ajuda para dar o próximo salto. Olha aí, ele chegou em determinado nível, utilizando o software, né, open, baixando da comunidade, configurando e implementando. Como aquela equipe que construiu, né, trouxe do zero e a aplicação funcionando, como que ela dá agora o próximo salto? Então, muitas vezes, é aí que está o grande valor, né, de empresas para poder ajudar nessa trajetória, nessa jornada que a gente usa bastante, dentro do mundo, para a gente não só digitalizar, nessa jornada de digitalização, de adoção, mas como que ajuda na maturidade, no incremento, pessoal, de maturidade das equipes. Porque a equipe precisa crescer, precisa expandir. E aí acho que está o grande viés para a gente poder ajudar a essas equipes multidisciplinares aí. Bacana, moçada. Deixa eu dar os meus 5 centavos de contribuição aqui também. Muito legal o comentário de vocês, viu? Eu acho que a gente precisa olhar bastante para isso, sim. Deixa eu adicionar só 2 itens aí que não são mais importantes, mas também não são menos importantes. Mas eu vou considerar também um caso de sucesso aqui, Paulo, para comentar para o pessoal aqui, que poucas pessoas sabem. Eu achei o teu caso de sucesso fantástico, viu? O primeiro deles, moçada, é assim, a gente como profissional, a gente
Eu digo para os mais antigos, viu? Eu estou há 25 anos nesse mercado de tecnologia, participei do projeto Urna Eletrônica, codificamos todo o software da Urna Eletrônica lá no ano 2000, sabe? E a gente tem que mudar. Eu tenho uma luta para mudar o meu mindset aqui, de quando eu sento na frente do cliente, na frente da área de negócio para discutir uma tecnologia, eu preciso ouvir com sinceridade, sacou? Eu preciso ouvir com sinceridade, eu não posso ouvir já pensando, não, aqui eu coloco Azure, aqui eu coloco... Não, eu tenho que ouvir com sinceridade, sabe? Eu preciso realmente me despir, vestir o casaco e o roupão da área de negócio e falar, cara, eu estou aqui como um cara expert em tecnologia para aplicar a tecnologia para solucionar, seja ela A, B ou C, né? E aí a gente precisa ter esse treino diário, né? Da gente se despir um pouco dessa bandeira que às vezes a gente leva com o tempo, né? E gosta tanto dela e tem amor por ela, para realmente focar na área de negócio. Esse eu acho que é o desafio do profissional de tecnologia hoje, ele ouvir realmente com sinceridade e falar que, não, cara, aqui eu tenho que usar aqui PHP, não, aqui eu tenho que usar Node.js, não, aqui eu tenho que usar .NET Core, né? Ou seja, ele olhar para aquilo ali com olhos de como é que ele resolve aquilo com a melhor ferramenta que ele conhece um pouco e que pode ajudar. E se não conheces, ir para a comunidade, usar o que a gente chama de crowdsourcing, né? Encontrar a solução na multidão, colocar o problema para a comunidade e falar, me ajudem, preciso de ajuda aqui, né? O que vocês fariam no meu lugar aqui? Isso é fantástico, né? Vocês já fazem isso com bastante maestria aqui. Querem ver um exemplo disso? Olha só, quando você vai na padaria, vou contar um caso que poucos sabem aqui, tá? Quando você vai na padaria em São Paulo e você compra pão, você não recebe um cupom que tem um QR Code? Certo? Você recebe um cupom, tem um QR Code. Você vai na padaria, vai no açougue, né? Se você não recebe o cupom com QR Code, aquele cara está sonegando, viu? Mas você tem que receber o cupom com o QR Code, tá? Aquele cupom, moçada, ele saiu de um box fiscal. É um hardware, tá? Chamado SAT. S de sapo, A de amor, T de tatu. SAT, SAT, é um box fiscal, é um hardware fiscal da Secretaria de Fazenda de São Paulo plugado na USB do computador do caixa do supermercado, do caixa da padaria, do caixa do açougue. O cara monta um XML com a venda lá, pão, leite, café, água, açúcar, manda o XML para esse box se assina digitalmente e manda para a nuvem. O Cefaz diz, ok, venda validada, devolve e manda imprimir. Ou seja, hoje você já faz uma venda online e já participa de um processo online de autenticação daquela compra e você não sabe. Sacaram? A tecnologia por debaixo dos panos, né, resolvendo o dia a dia do pessoal. E dentro daquele box roda uma solução open source e a retaguarda é também Azure. Sabe quantos boxes tem hoje em São Paulo? 650 mil, moçada. 650 mil boxes plugados todos os dias, autenticando o XML e mandando isso para a nuvem. Né? Ou seja, a solução open source com uma solução Microsoft e também outras nuvens aí, multi-cloud, para resolver a parada. Um baita caso de sucesso, né? De usar realmente a tecnologia a favor do negócio, a favor da comunidade, a favor da arrecadação, né? A favor de atender aí os anseios do governo, da população, né? E que tudo possa acontecer dentro de uma lei que a gente ainda segue hoje, né? Bacana esse caso, né? Mas é isso aí, bacana demais. É isso aí, pessoal. Ó, tem umas perguntas aqui. Vamos lá. João Oliveira, ó. Em uma implementação DevSecOps com Open Source, quais ferramentas mais ajudaram vocês? Quem quiser responder aí, fique à vontade, por favor. Não foi dirigida para ninguém. Acho que a primeira coisa, pelo menos para mim, é executar isso no ambiente Linux. Como eu acabo usando bastante Azure DevOps e GitHub Actions, geralmente com Ubuntu. Do meu ponto de vista aí, concordo com o Renato aí. Eu acho que a grande dificuldade, eu costumo dizer que o DevSecOps, né, que está sendo citado, dura até a primeira War Room, né? Porque aí você fala de integração e etc. Na hora que está no War Room, aí começa, é a área tal, é a área tal, é a área tal, né? A gente vê que os processos não são tão sincronizados assim, vamos dizer. Kubernetes também, né? O pessoal brinca, né? Você implanta, daí começa mesmo no dia seguinte.
Exato. Você até puxou um ponto interessante aqui, que a gente, obviamente, fala desse aspecto também, né, de que você conseguir usar no dia 2, que se fala, né? Então, depois que você instalou e tudo mais, você sair usando e manter aquilo de pé não é simples. Mas eu diria que, assim, você buscar uma plataforma, né? Acho que quando a gente fala de containers aí, gerenciar o container no braço é difícil, é por isso que hoje em dia o Kubernetes cresceu tanto, mas, ao mesmo tempo, né, a gente tem, acho que foi até o próprio Wallace que citou, né? A gente começa a entrar em outros aspectos, não adianta só gerenciar o container, tem service mesh, tem controle de log, tem não sei o quê, tem a parte de pipeline, né, que alguns citaram, Azure DevOps também, e tudo mais. Eu acho que você conseguir agregar todos esses componentes é muito importante, porque isso, de alguma maneira, ele vai te ajudar. Quanto mais você conseguir automatizar as coisas, mais você vai conseguir sair do outro lado. Porque o maior problema é você pegar e tentar fazer da maneira que você sempre fez, no braço, e aí é aquele negócio, né? Fez uma, fez duas, fez três, na terceira pisquei, fiz errado, falha de segurança, dissipa, porque antigamente você tinha, eu costumo dizer, né, o comparativo de monolito com microserviço. Antes, para o monolito, você pensa num bolo de noiva, né? Bonitão, cheio de camadas, assim, tudo mais. Quando você vai para um microserviço, a gente está falando de cupcakes. Quantos cupcakes eu preciso para suprir um bolo de casamento que é único, né? Então, qualquer coisa que tenha errada num desses cupcakes, você distribui em massa tudo isso, né? Então, a parte de governança de todo esse processo é muito importante, tanto do ponto de vista para você conseguir linkar as áreas efetivamente, né? Quanto do ponto de vista para garantir que você não vai ter falhas no meio desse processo. Mais alguém quer complementar? Ou posso seguir para a próxima? Então, vamos lá para a próxima. Também do João Oliveira. Estou passando por uma migração de solução proprietária para a solução open source. Na experiência de vocês, quais foram as maiores armadilhas que vocês enfrentaram em um processo desse? Também não foi direcionado a ninguém, fiquem à vontade aí, pessoal. Acho que como o pessoal estava falando, acho que a empolgação de usar várias tecnologias novas sem mensurar se faz sentido naquele contexto ou não, talvez seja a principal armadilha, né? Porque vira e mexe, acaba acontecendo isso, né? E depois, para se manter ou mesmo corrigir uma rota que não foi muito bem executada, acaba sendo complicado, né? Diga lá, Rodrigo. Não, mesmo esteira do Renato, né? Acho que o maior ponto que a gente tem que ter atenção é que muitas vezes a gente faz algum tipo de mudança baseado em um use case, aquele que a gente está com problema. Mas depois, quando a gente transforma isso tudo principalmente quando a gente fala em empresas e tudo mais, mundo corporativo, você pegar e você vai ter mais 10, 20 use cases diferentes. Será que eu estou fazendo a melhor escolha mesmo e tudo mais, né? Não vamos nem entrar no mérito o quanto que a solução proprietária te prende, te faz o lock-in, todos esses discursos que vocês já estão até cansados de ouvir. Mas, assim, pensar bem se eu estou resolvendo só aquele problema ou se aquilo me dá um roadmap para eu conseguir resolver outros problemas também, tá? E, pessoal, acompanhando essa excelente fala do Rodrigo aí, eu já caí nessa armadilha. Sabe o que faltou eu fazer? Uma coisa que eu aprendi que é o básico, viu? E aprendi assim na pancada, né? Perdendo dentes, né? Gap analysis. Você tem que fazer gap analysis. Você tem que olhar para a tecnologia que você está adotando agora, que é open source e antes era proprietária, análise de gap. Bom, né? Para cima ou para baixo, né? Eu já fiz o contrário, saí de open source e fui para proprietário, não fiz gap analysis, me lasquei, entendeu? Então, fazer esse gap analysis, né, o que eu tenho de contribuição, o que eu tenho de melhoria, o que vai me requerer mais de esforço ou menos esforço, né, para mais ou para menos, né, fazer o gráfico, esse gap analysis é fundamental, né, e você colocar isso tudo dentro de uma planilha e tomar uma decisão, né, não dá para comparar banana com laranja, os dois são excelentes, os dois têm vitamina,
mas o Gap Analysis vai te ajudar aí a você tomar uma boa decisão, não para adotar ou não adotar, mas para você entender o esforço que isso vai levar, para mais ou para menos. Aí você já tem uma visibilidade da estrada que você precisa caminhar. Acho que é assim, mais avaliação, mais conversa, mais assessment, mais pé no chão, como a gente diz assim no dito popular, né? Porque quando você olha por um exemplo, né, para o Azure, pegando como uma nuvem de exemplo, poxa, ele tem mais de 500 serviços, né? E cada serviço ele pode ser montado, desenvolvido, trabalhado de uma forma, né? Então, acho que é inversão, realmente olhar esforço, tem que olhar custo, curva de aprendizado, cultura da empresa, né? Cenários de uso, né? Então, acho que tem bastante exercício, né? E a abstração da tecnologia, eu acho que a tecnologia ela vem depois, ela se enquadra num contexto daquilo que foi desenhado, né? É interessante isso no dia a dia, a gente conversando com o cliente, ele se surpreende, né? Então, ele fala, poxa, eu quero ir para a nuvem, eu tenho esse contexto, eu não sei se eu consigo migrar, né? Eu tenho Linux, e a gente está falando de Azure, e aí você mostra todo o portfólio de Linux dentro do Azure, e o que eu acho muito legal é assim, né? Quando você tem máquinas, né, com as edições de Linux, enfim, elas são homologadas, né? Então, assim, tem um time da Red Hat que foi lá, que construiu junto, que certificou, né, para você levar um SAP, então tem time, tem engenheiro, tudo tem. Eu acho isso muito legal. Aí você conecta microserviço, os flows, as automações, são os agregados, né? Monitoramento do parque, são serviços extras, né? Mas eu acho que a reflexão é assim, tem que baixar um pouquinho da ansiedade, né? Olhar realmente para a necessidade, para o entendimento lá embaixo, na cultura, e aí depois sim, enquadrar, testar, né? Para depois conseguir evoluir e ganhar maturidade, né? Eu acho que é onde a governança ela se sofistica, né? Colocar segurança, disponibilidade, pagar realmente aquilo que você usa, né? Porque a nuvem também tem esse contexto, né? É pagar pelo uso e não pela compra, ociosidade, né? Então, acho que tem que trabalhar essa cultura, né? E aí você vai ganhando. Erra um pouquinho, acerta, mas bastante conversa, eu acho que ajuda nesse entendimento. O Paulo tem comentário nessa, é isso, Paulo? E depois já tem mais uma pergunta aqui do Davi. Perfeito, até ajudando aí desse comentário muito pertinente, viu, João Oliveira? Quando a gente escuta a nossa área de serviços, pessoal, ajudando empresas aí nessa questão que ele colocou, migração de solução proprietária para solução open source, a gente esbarra muito naquele lema, né? O ótimo é inimigo do bom. Por quê? Faça um planejamento, monta-se o Gap Analysis, como foi muito bem comentado pelo Claudemir, e aí tem o famoso já que. Já que nós vamos migrar, já que nós vamos modernizar, começa a vir aquela avalanche de necessidades de negócio. E aí, aquela ansiedade de querer migrar, de querer executar e fazer tudo, começa realmente a criar indicadores preocupantes, né? Começa a se acender algumas luzes amarelas. Então, uma vez que você monta um escopo junto com uma equipe que vai te ajudar nessa adoção, nessa migração, nessa modernização, conquistar isso por camadas. Parece meio que óbvio isso, mas é que no dia a dia, as equipes, quando montarem os squads, quando montarem o planejamento de entregas, será pontos assim, fundamentais para a gente ter o sucesso e a adoção depois dessa nova implementação, dessa nova solução open source. Algumas dicas aí do que a gente tem visto com a nossa equipe de serviços. Maravilha. Davi, você quer abrir o microfone e fazer suas perguntas aí? Prefere que eu leia? Pode ser. Vocês estão me ouvindo bem? Pronto. Na verdade, eu coloquei um ponto tentando arrematar, assim. A gente falou, vocês trouxeram aí, poxa, eu até brinquei que o HH dessa live aí já passa dos 7 dígitos aí, porque realmente só tem fera aí. Parabéns a vocês e parabéns para a organização. Eu queria só ouvir vocês com relação a uma dificuldade que se tem muito grande no mercado. E quando você fala de adoção de soluções, eu até falei que o Claudemir falou aí que, poxa, Mac, programa no Mac, Visual Studio Code, Azure, enfim. E a gente já tem uma grande dificuldade, né, do tal do apagão tecnológico, né, que é a falta de profissionais para trabalhar com isso. Então, você já tem dificuldade de encontrar pessoas para incorporar seus times, para atender um único vendedor. Quanto mais profissionais
multiglotas, né? Poliglotas, os caras têm que saber de tudo um pouco. A palavra full stack nunca foi tão banalizada. Full stack é o cara saber de A a Z, de 0 a 9, em 8 dimensões. Então é um negócio bem complicado e eu tenho certeza que aqui tem vários de vocês aqui ministram cursos, treinamentos e nas suas verticais. E não é fácil encontrar isso, né? Eu queria ouvir vocês aí nesse sentido. Obrigado. Eu acho que eu posso ajudar a responder parte dessa pergunta. Se a gente olhar o gap hoje de educacional na área de informática, eu tenho em torno de... o Brasil forma em média em torno de 40 mil novos profissionais na área de TI. E a gente tem uma necessidade de torno de 70 mil vagas ano. Então, não tem como o Brasil conseguir, em um curto espaço de tempo, conseguir suprir isso. Então, o que a gente acaba vendo? Primeiro, temos profissionais que... Hoje você tem uma guerra gigantesca entre empresas adquirindo profissionais de um lugar para outro. Então, é muito comum você encontrar profissionais de TI que ficam em torno de 1 ano numa empresa, porque está tão aquecido. É importante frisar algo aqui. Quando a gente fala de profissionais, eu estou falando do cara que já tem conhecimento sobre novas tecnologias. Tá? Então, é importante separar um pouco isso. Então, o profissional que está indo atrás de novas tecnologias, está estudando, está atualizado sobre esses conceitos, com certeza esse cara tem uma colocação mais rápida. E um outro ponto importante também, olhando outro fato que tem acontecido bastante, a pandemia ajudou também a tentar quebrar um pouco essa necessidade, porque antes você concentrava muitas vagas nos grandes centros. Com a pandemia, como eu posso trabalhar remoto, eu tenho mais possibilidades de pessoas de fora do eixo São Paulo-Rio participando, trabalhando em grandes empresas em São Paulo, por exemplo, que a gente sabe que tem as maiores remunerações, tá? Em contrapartida, esse mesmo problema de apagão que a gente tem no Brasil também tem em outros países. Então, se você começa a olhar agora, temos muitos profissionais já trabalhando locados no Brasil, mas trabalhando para empresas de fora, ou para Portugal, Irlanda, Estados Unidos. Ou seja, tem profissional? Tem, só que a oferta é mundial, empresas do mundo inteiro estão precisando, eles estão pegando em vários países. Então, antes, quando você avaliava a contratação de profissional, você tinha basicamente 2 fatores na área de TI. Se o cara conhecia muito bem inglês ou se conhecia muito bem tecnicamente. E a divisão é mais fácil treinar a pessoa tecnicamente do que em inglês, né? Porque inglês demora muito mais aprendizado. Hoje em dia, isso aqui começou a inverter um pouco mais. Algumas empresas estão investindo na capacitação em inglês porque sabem que tecnicamente não vai achar o profissional. Então, não é um cenário animador. Você vê muitas empresas criando programas de capacitação no mercado, não é só a Microsoft, os outros concorrentes, outros parceiros também estão criando vários programas de capacitação. Isso tende a aumentar cada vez mais, porque eu pelo menos, eu não vejo em um curto espaço de tempo a gente conseguir resolver isso. Tá? Contribuindo aqui também, concordo com tudo que o Fábio disse, né? Eu trabalhei em faculdade há muito tempo, né? Trabalhei mais de 8 anos na FIAP, para quem é daqui de São Paulo conhece, né? Que é focado em tecnologia. Eu acho que não há mais como o ensino nosso ser dessa forma. A gente já está entrando naquele momento aqui do debate também, que está na hora de abrir a cerveja, porque nós vamos ter uns papos cabeça aqui, né? O ensino não tem mais como ser dessa forma, entendeu? Às vezes você entra numa faculdade para fazer um tecnólogo, que hoje são 2 anos, quando você está no fim do curso, você já está aprendendo coisa ultrapassada, né? Então, tem muito disso. Então, eu acredito muito a gente começa a entrar em soft skills, né, das pessoas, né? O soft skill de de autoaprendizado. Então, o cara que vai, complementa o que ele está vendo de base na faculdade, vai fazer os cursos fora, tem um grande risco aí do cara sair fazendo, né, que nem o Davi comentou, né? Aí o cara faz 200 cursos, ele vira o pato, né? Ele não faz nada bem, né? Ele só sabe um monte de coisa, então tem um risco nisso. Concordo que a perspectiva, principalmente quando a gente olha do ponto de vista inclusive de câmbio, valor de euro, valor de dólar, é cada vez mais esse cenário que o Fábio comentou piorar, né? De a gente ter aqui a dificuldade de contratar. Do outro ponto de vista, né, eu acredito que nós, né, todos sofremos, Red Hat, Microsoft, todos que estamos aqui para contratar, acho que você tem que olhar um pouquinho para o potencial e menos para o cara pronto.
né? Tentar olhar, e é difícil pegar isso numa entrevista, às vezes num processo de apresentação é muito difícil, mas é o que você tem que tentar buscar para a hora que esse cara chegar aqui, ele avançar com a sua tecnologia. Eu, só para fechar meu comentário aqui, que eu sei que tem mais gente para falar, dos tempos que eu estava na FIAP, eu gostava muito do programa acadêmico da própria Microsoft, acho que eles fazem super bem, né? E ali você está pegando a famosa página em branco, né? Vamos dizer assim, né? E você está começando a plantar a sua tecnologia ali naquele cara. Também é um caminho, mas assim, não tem uma solução de bate-pronto ou que vai resolver nosso problema a curto prazo. Eu acho que foi perfeito o que você comentou, Rodrigo, a sua colocação foi excelente. Bom, acho que a gente já entendeu que existe um problema, que a quantidade de vagas que são criadas, né, elas são maiores do que a quantidade de profissionais entrantes, e ainda a gente tem essa concorrência com o resto do mundo. E eu gostaria de chamar a atenção por mais um ponto, que faz um link com o que o Rodrigo colocou, dessa questão de a gente começar a ver mais o potencial do profissional, do que de fato o que ele já sabe, vamos colocar assim, né, o skill que ele já carrega, que ainda existe um outro problema grande, que é a reciclagem do profissional que já existe, né? Uma coisa que eu acho que é bem importante a gente tratar, e eu vejo isso em diferentes companhias, eu acho que as únicas que fogem disso são mais as startups, vamos colocar assim, né? Mas se você pega as companhias mais tradicionais do mercado, e não importa o tamanho, né? Quando a gente começou a falar dessa questão de disrupção digital, enfim, diferentes nomes, transformação e por aí vai, o abismo entre o que era legado porque se tornou novo foi tão grande que o time de infra, por exemplo, o time que já existia ali suportando, vamos colocar o que era o legado, ou o que é o on-prem, ou enfim, existem vários nomes para essa massa de infraestrutura, vamos colocar assim, eles simplesmente não foram para o digital, né, para o novo, para o cloud. Então, muitas áreas novas foram criadas contratando pessoas de fora. Então, você começa a ver o pessoal que ele está tocando, por exemplo, o OpenShift, o pessoal que está tocando o Kubernetes, o pessoal que está tocando o cloud, não é o mesmo, o dono não é o mesmo do que está ali rodando um Hyper-V, do que está rodando o VMware, né? Vamos fazer essa comparação, digamos assim. Então, muito disso, principalmente quando eu estou olhando a área de infraestrutura, que é a área que atualmente eu mais atuo, essa reciclagem ela é muito fraca, eu diria, tá? Então, muitos profissionais ainda seguem especializados em coisas antigas, né, em tecnologias antigas, e mesmo com suas companhias migrando, vamos dizer assim, e se movendo em direção a algo mais cloud ou cloud native, por exemplo, esses profissionais não estão acompanhando. Então, acho que o que agrava ainda mais esse problema que existe de não ter novos profissionais entrando são os que já existem não se reciclarem e entender, né, essa nova linguagem, vamos colocar assim, né? Então, acho que esse é um ponto que também agrava ainda mais essa situação. Eu queria só colocar muito legal esses comentários, eu queria só colocar um fato. Eu estou aqui nos Estados Unidos e muitas empresas de tecnologia, as tops dos Estados Unidos, né, que hoje em dia viraram mundiais, elas não estão mais exigindo faculdade para você trabalhar lá e ter um nível alto de cargo ou de subir numa carreira lá. O cara não vai subir porque ele não tem a faculdade de ciência da computação. Não existe. Aqui já estão quebrando essa barreira. Eles estão pegando gente que tem, obviamente, tem uma certa aptidão para tecnologia, né? Consegue ser self-service, consegue desenvolver alguma coisa, consegue ter um target, mas não necessariamente tendo aquela formação do terceiro grau, vamos falar assim. Só estão quebrando esse tipo de paradigma. O próprio Elon Musk da Tesla, ele fala, eu quero entrevistar a gente que seja mais inteligente que eu. Se ele tem PhD, se ele tem high school, eu falo, não quero saber, eu quero alguém que vai me ensinar alguma coisa. E é exatamente isso, acho que ele está caminhando para isso. Assim, eu tenho uma visão um pouco diferente, eu não vejo isso como um sinal negativo, eu vejo isso como uma coisa boa, eu vejo isso como uma oportunidade para todo mundo. Obviamente que a reciclagem dos profissionais antigos eu acho também complicado, tem que quebrar algum paradigma, a pessoa tem que, agora estamos no cloud, o que eu vou fazer, né?
Mas é uma oportunidade, está ali na sua frente, né? Tem que ser self-service, a gente tem tecnologia, a gente cria a solução. Então você tem que se recriar também algumas vezes. E eu vejo assim, não só a minha visão, mas o que eu vejo aqui que acontece nos Estados Unidos. A molecada, elas vão para o top, elas estão cada vez mais avançadas, cada vez mais tem uma cabeça diferente. A gente tem que acompanhar, a gente está mais velho, tem que tentar acompanhar. Mas eu vejo como uma oportunidade gigante para esse pessoal novo também. E hoje em dia, com a tecnologia open source, com a quantidade de tecnologia que a gente tem diferente, você consegue escolher, eu vou trabalhar mais com infraestrutura, eu vou trabalhar mais com banco de dados no cloud, eu vou trabalhar mais com desenvolvimento. Isso é legal. Né? No meu tempo, eu ia lá na Paulista comprar um livro, custava R$400, não conseguia nem comprar um livro. Hoje em dia a informação está disponível em qualquer lugar. E você que não consegue ter uma ideia, eu falo assim, legal, eu gosto disso, eu gosto da infraestrutura, eu quero criar uma solução de hardware as a software, né? Ou como um código, ou infraestrutura como um código. Você consegue ter essa opção hoje, você consegue se focar naquele caminho. E, obviamente, tem, né, o caso dos arquitetos de soluções que conseguem ter uma visão mais assim, bird's eye, que a gente chama, né? Mais de cima e falar, beleza, a gente pode montar essa solução aqui, escutar o seu cliente e, de repente, direcionar ele para um caminho que vai agregar, que você vai oferecer uma solução que vai agregar valor de fato. Mas eu vejo isso, né? Esse boom aqui nos Estados Unidos, vocês não têm noção. Aqui tá assim, tá igual foice, né? Os caras estão desesperados, todo mundo contratando, mas é uma oportunidade gigante de você até mudar de área, de você crescer. Então, eu acho interessante. Mas o fato dessas empresas não estarem mais exigindo o terceiro grau é um negócio para prestar atenção, né? Falar, o que é importante, né? O livro ou o conhecimento? Então, tá partindo para esse lado. Não que esteja certo ou errado, não quero avaliar isso, mas tá indo para esse lado. Maravilha, obrigado, Alexandre. Vou passar a bola aí para o Fábio, então, para a gente fazer um encerramento. Perfeito. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado hoje da apresentação. Realmente não é tão simples conseguir sincronizar a agenda de todos aqui que participaram, então foi muito bacana conseguir a agenda de todos aqui, os palestrantes, as pessoas também que ajudaram aqui na moderação também, no bate-papo, então espero que vocês tenham aproveitado. Esse não é apenas mais um dos eventos que nós fazemos, né? Temos outros, em breve vocês ficarão sabendo, né? Teremos em breve eventos de DevOps, mais eventos de Open Source, então, mas isso tudo para deixar claro que, sim, a gente procura trazer sempre os melhores profissionais, as melhores pessoas para estar realmente compartilhando esse conhecimento aqui com vocês, tá bom? Então, em nome da Microsoft, gostaria de agradecer a presença de todos, também a todos os moderadores que estão aqui conosco, que realmente, se deixar, a gente vai ficar aqui até as 8, 9, e eu tenho medo disso, porque eu vejo pela cara do Wallace que ele vai deixar, se deixar, ele vai continuar. Então, é meio perigoso. Se me soltar, eu vou embora. Então, você não é o único aqui que eu tenho medo disso. Não vai ser por falta de companhia, viu, Wallace? Tamo junto. Bora! Eu espero que a gente também possa um dia, em breve, nós possamos voltar a fazer eventos presenciais e reunir também as pessoas. Não somente presencial, mas também no formato híbrido, né? Em que temos presencial e pessoas também que não possam se deslocar. Tá bom? Pessoal, muito obrigado a todos e até a próxima. Vitor, eu passo para você. Obrigado, gente. Uma informação rápida. Estou colocando aqui no chat, então, um link para a pesquisa de satisfação referente ao nosso evento agora. Só acessar esse link aí, basta informar o ID do evento, que é o 15419. Nos próximos dias essa gravação estará disponível no YouTube. Coloquei também aí o link do Reactor no Meetup. Então, sigam a gente lá tem todos os próximos eventos já confirmados, né? E, nas palavras do Hara, aguardando ansiosamente o momento de passarmos com eventos híbridos, que faz uma diferença ter esse networking pessoal com todo mundo. Muito obrigado, gente. Uma boa noite a todos. E até a próxima. Obrigado. Um grande abraço. Obrigado, Boa semana mais. a todos. Um abraço. Valeu, gente. Tchau, tchau. Um abraço. Valeu, Tchau, galera. tchau.